amigo e amiga do Evangelho. Que alegria ter você conosco aqui neste nosso canal, que nós iremos refletir sobre a Palavra de Deus. Também iremos fazer considerações com relação a assuntos diversos, tudo isso buscando sempre uma perspectiva bíblica. Hoje o nosso tema é bem importante: como encontrar Jesus. E possivelmente você coloque uma premissa aí. Então, encontrar Jesus, ele estar distante de nós? Se é para encontrar Jesus, ele não se encontra facilmente? Vai demandar de mim esforço? Então, estas premissas que você possa ter na sua casa e escutando, então é necessário nós fazermos algumas considerações. De certa forma, esta premissa está correta. Há um distanciamento lógico, natural, entre a humanidade e Deus. Se você se lembrar do capítulo 3 de Gênesis, o momento da queda do homem, você vai observar que quando o Senhor novamente entrou naquele jardim, o ser humano buscou fugir da presença de Deus. Note que anteriormente era uma relação comum, natural, mas devido ao pecado, o homem tomou a iniciativa de fugir da presença de Deus. De maneira que parece-nos que houve ali um antagonismo. A humanidade não mais suportava estar na presença de Deus, pois a desobediência, o pecado, afastou consideravelmente. Esse afastamento, o Senhor cuidou de detalhes desse afastamento. O Senhor tirou ambos do jardim, Adão e Eva, mas mesmo assim não deixou-los à mercê do tempo, não abandonou a criatura que ele tinha feito. Antes, o próprio Deus promoveu roupas para Adão e Eva, que agora reconhecem que estão nus, e mesmo assim o Senhor não abandona esta criação. E, de fato, a partir do capítulo 3 de Gênesis, o Senhor profere uma promessa ali, dizendo que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou a cabeça de quem promoveu aquele afastamento, aquele pecado, quem conduziu ambos à tentação e posteriormente à queda. Então Deus não abandona a sua humanidade, não abandona a obra criada por Ele, mas o ser humano acabou distanciando-se naturalmente de Deus, por Deus ter se tornado algo tão difícil de atingir, por esse ideal da presença de Deus ter se tornado algo que vai nos custar alguma coisa. Então, de certa forma, sim, há um distanciamento de nós para com Deus. A maneira que nós nos conduzimos na vida, o homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito. Muitas vezes o homem fica preso na materialidade, naquilo que é objetivo, claro, e muito pouco utiliza os seus instintos espirituais para buscar a presença de Deus. Mas hoje nós iremos ver a história de Zaqueu, um homem que quer nos ensinar muito de como nós podemos encontrar esta presença do Senhor. Se você puder meditar conosco, vamos meditar no livro de São Lucas, capítulo de número 19, versículos 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Aqui é a busca de um cobrador de impostos rico, bem conhecido na cidade de Jericó, que queria também encontrar Jesus. Zaqueu foi um homem que enriqueceu por meios ilícitos. Ele de fato defraudou as pessoas. Se os impostos de Roma eram exigidos X de cobrança, ele aumentava essa cobrança. E por este meio, Zaqueu conseguiu ficar rico. Zaqueu ele não era tido por muita simpatia na cidade de Jericó. As pessoas o consideravam um pecador,
também um traidor da nação de Israel, pois cobrava impostos de maneira abusiva. Todavia, este homem, ele quer saber quem é Jesus. Mas essa curiosidade de saber quem é Jesus, ela quer nos dizer muita coisa. Jesus, com seu ministério muito conhecido nas regiões da Galileia, Judeia, Samaria, o Senhor passou a se tornar algo que as pessoas buscavam encontrar-se com Ele, pois toda pessoa que se encontrava com Ele ouvia palavras de vida eterna, ensinamentos práticos para a mudança, o verdadeiro Evangelho, as boas novas, o encontro com Deus. Não obstante a isso, o Senhor também oferecia milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Aonde Jesus passava, a morte não ficava de pé. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, os aleijados andavam. Então este Jesus desperta a atenção das pessoas. As pessoas querem conhecer esse Jesus. Está aí o primeiro detalhe. Quando falamos de Cristo, que é o Emanuel, Deus encarnado conosco, é natural o ser humano buscar, encontrar esta figura redentora que possa nos salvar. O ser humano hoje ele é necessitado de redenção, de perdão, de reconciliação. Sentimos que há algo em nós que está faltando, uma conexão com Deus. Então o ser humano ele tem essa necessidade de um redentor maior para a sua vida. Então Zaqueu, quando ouve falar de Jesus, ele quer encontrar-se com esse Jesus. E este ouvir também quer nos dizer muita coisa. De fato, os nossos ouvidos são as portas de entrada, juntamente com os nossos olhos, para a nossa alma. Se queremos conhecer Jesus, nós não podemos tapar os nossos ouvidos. Há um versículo na palavra de Deus que diz que os ouvidos estão entenebrecidos, ou em outra versão, empedernidos, pedrados, não permitem a palavra do Senhor entrar. Se de fato queremos conhecer Jesus, nós precisamos abrir bem os nossos ouvidos. A palavra do Senhor também nos conta, no livro de Romanos, Paulo, considerando acerca da fé, ele diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. De maneira que o próprio Evangelho de Cristo, as boas novas, estas palavras que são proferidas como um arauto, falando de uma novidade maior para o mundo, essa mensagem ela é pregada aos ouvidos. E quando é pregada aos ouvidos, começa a gerar fé dentro do nosso coração. Então Zaqueu, querendo conhecer Jesus, primeiro parou para ouvir acerca de Jesus. Todos nós ouvimos, buscamos conhecer esse Jesus. Zaqueu também deu um outro passo para conhecer Jesus. Mas esse passo que Zaqueu deu para conhecer Jesus, ele se deparou com duas grandes barreiras. E essas barreiras eram difíceis de atravessar. A primeira, Zaqueu era baixinho. Aquela multidão que estava ali em torno de Jesus não permitia que Zaqueu conseguisse enxergar Jesus de perto. E essa baixa estatura com esta multidão fez com que Zaqueu buscasse um lugar que pudesse ver Jesus. Então Zaqueu procura uma figueira naquele lugar, uma árvore pela qual ele pudesse subir e ver Jesus. Este segundo passo, Zaqueu tomou para conhecer Jesus. Apesar de ter ouvido, ele não apenas quis ouvir, mas ele procurou ir para mais próximo do Senhor. E Zaqueu buscou subir nesta árvore. Quando Zaqueu está subindo essa árvore, buscando, querendo encontrar Jesus, ele nos dá um outro ensinamento nesta busca para encontrar o Senhor, para conhecer Jesus, os nossos esforços. Há pessoas que elas têm alguma certa, elas de fato elas repelem as coisas espirituais. Acham que buscar a presença de Deus, essa experiência espiritual é coisa de pessoas que têm a mente fechada ou que são verdadeiramente leigos ou são muito simples no pensar. Eles estão errados em muitas coisas. Quem diz essas palavras? Pois a nossa razão, a pessoa que quer encontrar com Jesus, ele tem bons motivos para deixar a sua razão submissa a esse encontro com o Senhor. Veja, Zaqueu era um homem importante naquele lugar. Zaqueu, ele era conhecido por onde passava. Mas quando estava em jogo conhecer Jesus, ele não mediu esforço para subir numa árvore.
É até cômico, é até engraçado ver um homem pequeno de mais ou menos 1,68 m, 67, subindo numa árvore. Ele tinha classe, ele era importante, ele era um homem muito rico, mas ele não mediu esforço para subir na árvore. E esta árvore, este subir para encontrar-se com o Senhor, pode significar para nós a nossa busca pela verdade, pela palavra de Deus. Há uma frase que diz que a preguiça espiritual vai nos levar para distante do Senhor. Nós não podemos ter preguiça espiritual no que diz respeito a conhecer o Senhor. Só que o que eu acho muito lindo nisso tudo é que não somos nós que primeiro quer buscar e conhecer Jesus. Jesus já está buscando as nossas vidas. Há uma busca primeira, há uma primazia da parte de Deus de nos buscar e querer que nós possamos estar próximo dele. Então, quando Zaqueu está subindo na árvore para encontrar-se com Jesus, na verdade, Jesus já está em busca dele há muito tempo. Este esforço de Zaqueu é um esforço que está repleto na Bíblia Sagrada. De fato, Zaqueu precisou apenas, literalmente, subir numa árvore para ver Jesus melhor. Mas a Bíblia, ela mostra para nós maneiras de nós nos achegarmos a Deus. Sabe o que a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, no capítulo de número 5, que nós devemos nos achegar a Deus e Ele, consequentemente, se achegará a nós. Jeremias capítulo 29, o Senhor disse à nação de Israel, cativa em Babilônia, serei achado de vós quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Se nós queremos conhecer a Deus, devemos render-nos por completo ao Senhor. Devemos entregar todos os nossos sentidos, o nosso coração, nossa mente, razão, intelecto, mente, tudo isso para conhecer o Senhor. Zaqueu não mediu esforços para subir nessa árvore para conhecer o Senhor. E isso é o que nós devemos fazer também, se nós queremos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos mover esforços para encontrar ao Senhor. Não ficar de maneira letárgica, sem mover-se na inércia e sem querer conhecer esse Jesus. Você precisa responder positivamente a essa busca que existe dentro do seu coração de querer conhecer Jesus. Eu confesso para você, isso vai demandar toda uma vida, conhecer Jesus cada vez mais próximo. E conhecer Jesus só nos trará benefícios. Nós estamos falando do Filho de Deus. Há pessoas que vão passar uma vida aqui na Terra, vão chegar aos seus 70, 80 ou 50 anos, 90, sem sequer um dia ter parado para ler a Bíblia Sagrada. É um outro passo que o Senhor nos ensina para conhecermos Ele. Se você se recordar dos 2 discípulos a caminho de Emaús, que estavam ali frustrados naquele domingo, e o Senhor, Ele chega próximo desses 2 homens que estão voltando para a aldeia natal dos dois, e o Senhor começa a falar com aqueles homens, e aqueles homens estão tristes, e o Senhor pergunta, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? Eles não reconheceram que era Jesus. E quando o Senhor vai entendendo a situação dos dois ali, e aqueles 2 discípulos começam a abrir o seu coração para Jesus, eles demonstraram uma falta de conhecimento de Jesus incrível. Havia promessas, haviam profecias, o Senhor tinha deixado claro o cronograma do céu no que diz respeito à sua morte e ressurreição. Mas no domingo, os 2 discípulos, de maneira precipitada, já estão voltando para Emaús, desistindo de tudo. Sabe o que Jesus disse para aqueles 2 discípulos? Ó nécios e tardios de coração. Ou seja, ser nécio é não buscar, não querer o conhecimento. Tardio de coração é aquela pessoa que hesita muito em tomar passos para uma profundidade, um verdadeiro enraizar da presença, do conhecimento de Deus. E como é que Jesus convenceu aqueles homens a voltar? Nas palavras, com os ouvidos. Mas o Senhor disse, começando pelos profetas e pelos salmos, pela lei do Senhor, falava-lhe acerca de tudo o que estava acontecendo. O Senhor usou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Então, eu acho também curioso também é vermos a maneira como Zaqueu, quando está em cima da árvore, observando esse Jesus chegar. Eu imagino o seguinte, isso aqui é uma coisa minha, imaginação minha.
Jesus, como sabia de tudo, nada estava encoberto diante dele, Jesus fez questão de passar por debaixo daquela árvore. E quando o Senhor observou Zaqueu ali em cima, o Senhor olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na tua casa. Você pode imaginar o coração de Zaqueu. Ele pensou que estava buscando ao Senhor, mas o Senhor já estava buscando a vida dele. O Senhor sabia o seu nome: Zaqueu, desce depressa. Assim como o Senhor nos conhece, toda a vida para existir passa pelas mãos de Deus. Então o Senhor nos conhece. Precisamos apenas nos submeter a este conhecimento de Jesus. E quando o Senhor diz: desce depressa, Zaqueu, convém pousar em tua casa, você conhece a história. Jesus dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu começa a ter uma experiência de salvação, porque toda salvação ela é antecedida por um verdadeiro arrependimento. A metanoia, a mudança, a conversão na vida, o reconhecimento da pecaminosidade interior. E Zaqueu, dentro da sua casa, recebendo Jesus, esse homem que não hesitou em dar os passos para conhecer Jesus, ele disse o seguinte dentro da sua casa: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Se eu tenho roubado em algum lugar as pessoas, eu vou restituir. Ou seja, a conversão, a salvação, encontrando a vida de Zaqueu, gerando dentro do coração e ele conhecendo Jesus. E observe, Jesus, quando ouviu essas palavras de Zaqueu, ele disse as seguintes expressões. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Buscar e salvar. Eu quero conhecer Jesus, mas antes disso eu tenho um Cristo que está buscando e procurando me salvar. Então, se você parar para refletir, você perceberá que o Senhor dá diversas maneiras, formas, circunstâncias, mudanças de contexto para nos aproximarmos dele, para conhecermos ele de perto. Isso é o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer nos salvar. E outra, o Senhor é bem educado. A palavra do Senhor nos conta no livro de Apocalipse, quando o Senhor se refere a uma das igrejas que estava com um comportamento totalmente contrário à vontade do Senhor, o Senhor repreendeu aquela igreja, mas disse o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. O nosso Senhor, ele é gentil, educado. A salvação não é uma imposição na nossa vida, mas sim uma resposta à graça do Senhor. O fecho de luz tão grande, tão profundo da graça do Senhor. O Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se queremos de fato conhecer Jesus, precisamos permitir que o Senhor entre dentro da nossa casa. Esta casa que me refiro é o nosso ser, nosso coração, a nossa alma. Então, quer conhecer Jesus de perto? Vamos aprender com Zaqueu. Essa busca, essas respostas que Zaqueu dá ao Evangelho do Senhor, a notícia do Senhor, a busca por essa presença do Senhor. Então, quer conhecer Jesus? Submeta-se à sua vontade. Quer conhecer Jesus? Vá para mais próximo dele. Dê os passos que se aproximam do Senhor. Quer conhecer Jesus? Se esforce, suba na árvore, busque o conhecimento, ore a Deus, se submeta ao Senhor. Você sabe, Deus tem várias formas de falar conosco, mas nós só temos uma, e é através da nossa oração, nosso quebrantamento a Deus. E outra, eu vejo uma coisa muito importante na vida, na caminhada cristã, na nossa peregrinação. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Cristo. De fato, hoje nós estamos com igrejas, com pessoas que são mediadores deste culto, deste momento de adoração ao Senhor. Pastores, padres, rabinos, homens que estão apóstolos, pessoas que estão à frente para ensinar alguma coisa para nós. Mas melhor do que aprender de alguém, melhor do que conhecer o Jesus que o meu amigo ou o meu líder espiritual conhece, é eu mesmo dar os passos para conhecer Jesus.
E a conversão é um encontro pessoal com Cristo, um encontro pessoal com o Evangelho. E o Senhor deseja isso para nós. Me lembro de uma história de mariposas. Certa vez, 3 mariposas foram à mariposa rainha e questionaram a mariposa rainha porque elas tinham tanta atração pela luz. A mariposa rainha disse: eu não sei bem porque nós temos essa atração pela luz. Eu não sei como responder a vocês. As 3 mariposas que foram à mariposa rainha colocaram uma proposta diante dela. Nós queremos ir de encontro a uma vela. Nós queremos chegar o mais próximo possível para entendermos por que nós temos essa atração pela luz. A mariposa rainha pensou e disse: certo, vão em busca dessa resposta. As 3 mariposas foram ao encontro de uma vela, essa luz tão forte que atraiu tanto elas. Mas, quando terminou este momento dessa tentativa, voltaram apenas 2. Como elas ficavam encandeadas com aquela luz, elas não compreenderam bem, elas chegaram próximo, mas perceberam que uma não voltou com elas. As 2 mariposas agora se encontram diante da mariposa rainha e começam a falar: mariposa rainha, eu cheguei tão perto da luz, tão perto da luz daquela vela que queimei um pouco a minha asinha, mas ainda não consegui entender porque nós temos essa atração pela luz. A outra mariposa, que tinha ido também nessa investida, chegou com a outra parte queimada e disse para a mariposa rainha, eu consegui chegar próximo, tão próximo que queimei a parte do meu corpo, mas ainda não entendi porque nós temos essa atração pela luz. A mariposa rainha perguntou pela 3ª mariposa: onde está ela? As outras 2 responderam: mas não sabemos onde ela está. Ela chegou tão próximo da luz, que nós não sabemos onde ela está mais. A mariposa rainha pensou e concluiu: ela descobriu por que nós temos esta atração tão forte pela luz. Só ela encontrou essa resposta. Essa história ela quer representar para nós as respostas que nós precisamos dar ao nosso Senhor, que tanto quer ter comunhão conosco. Ele que quer nos conhecer de perto cada vez mais. Quer se tornar conhecido na nossa vida. E nós, de fato, respondermos esses anseios diante de nós pela presença de Deus. Se você quer conhecer Jesus, não hesite em chegar próximo dele. Você sabe onde encontrá-lo. Ele deixou o caminho, deixou o Evangelho, as boas novas, para encontrarmos com ele. Vá para próximo de Cristo. Conheça Jesus, seja apaixonado por este investimento que leva toda uma vida, mas que nos dá respostas, nos traz redenção, nos traz salvação, alegria e contentamento de espírito. Responda a este senso de eternidade, essa busca pelo algo maior do que eu. Vá de encontro do Senhor. Zaqueu, se tivesse ficado onde estava, não teria encontrado este conhecimento do Senhor. Você, se ficar estático, dependendo do que as pessoas lhe trazem sobre Jesus, você nunca encontrará esta experiência tão nobre com o Senhor. Então, que o Senhor os abençoe. Não se esqueça de curtir este vídeo, comentar aqui embaixo, também compartilhar, para que nós possamos estar continuando com este canal e falando da palavra de Deus com muita alegria ao nosso coração. Que Deus os abençoe. Foi um prazer ter refletido sobre a palavra de Deus com você nesta oportunidade.